Bom, pessoal, boa noite, tudo jóia? Hoje nós iremos corrigir as atividades da semana 4 do PET 2 do oitavo ano, no caso, beleza? É, e aí, para a gente corrigir essas atividades, as atividades do PET 2 da semana 4 começa a partir da página 79, tá bom? Tem bastante atividade aí para fazer. E aí a gente vai começar então pela questão primeira, tá? Pela questão número 1. Vamos lá, vamos ler aí para a gente ver o que a gente tem que fazer. O esgotamento do ouro em Minas e da consequente diminuição da arrecadação de impostos pela metrópole, Portugal ameaçou proclamar a derrama, que consistia na cobrança de impostos de cada indivíduo para completar a quantia que deveria ser paga ao governo português anualmente. Portugal acreditava que a diminuição dos impostos era fruto do contrabando do ouro e não do esgotamento das minas. Assim, em 1788, a coroa decretou a derrama, que foi um dos motivos para a eclosão da Inconfidência Mineira, beleza? Então, aqui tem uma charge, a gente vai ter que analisar essa charge e abaixo aqui tem o que? As questões para a gente analisar, tá? Para a gente responder com base nessa charge no caso, beleza? E a primeira pergunta é: o que a imagem satiriza, tá? A gente observa o quê? Que trata-se de uma imagem de humor, né? Uma imagem que está fazendo uma crítica, no caso. E o que essa imagem está criticando? A derrama. A gente observa aqui do lado que existem algumas figuras aqui do lado, tá? E essas figuras dá para a gente perceber que trata-se de quem? Dos Inconfidentes. E esses Inconfidentes estão fazendo o que aqui? Uma campanha contra a derrama, tá? E aí você tem aqui o povo, né, representado por essas duas figuras, impressionado, né, acontecendo esse evento e o povo passando sem saber o que está acontecendo no caso, beleza? Então vamos lá. A questão praticamente a gente já respondeu, tá? O que a imagem está satirizando, né? Está criticando a derrama. O que seria a derrama? O dia que seria estabelecido pela coroa portuguesa para fazer a cobrança dos impostos atrasados que os colonos não estavam mais conseguindo pagar tendo em vista que desde 1760, tá, a extração de metais preciosos aqui na capitania de Minas Gerais começa a passar por um processo de decadência no caso, tá bom? Começa a caminhar para a crise no caso, beleza? Tá, vamos para a questão 2. Como é apresentada a questão da derrama na imagem? A derrama aqui nessa imagem, ela está sendo apresentada de forma positiva? É algo que é uma campanha que os Inconfidentes estão fazendo, que vai beneficiar, que vai trazer benefício para toda a sociedade colonial? Não, tá? Está fazendo uma crítica, né? E a derrama ela é apresentada na imagem como um fator negativo, como algo que vai ter um peso, que vai contribuir para trazer mais problemas para a sociedade do final do século XVIII, no caso, né? A sociedade colonial, no caso. Questão 3. A Inconfidência foi um movimento organizado pela elite mineira. Beleza, né? A gente consegue perceber. Agora vamos lá. De que maneira a charge confirma essa ideia? Como que a gente consegue perceber através dessa charge que a derrama foi um movimento organizado pela elite mineira? Da gente observar essas duas figuras, né, de perceber que eles estão bem vestidos, né, a própria vestimenta deles já é a confirmação de que a Inconfidência Mineira foi um movimento organizado pela elite
pela elite mineira, no caso. Compara para vocês verem, olhem com atenção para vocês verem a maneira como essas duas figuras estão vestidas e a forma como essas figuras e até mesmo esse indivíduo está vestido no caso, beleza? Vamos lá, vamos continuando aí. A Inconfidência foi um movimento organizado pela... Tá, isso aqui a gente já fez, né? Agora nós vamos para a questão 2. A primeira nós já fizemos. Agora nós vamos fazer a 2. Leia os fragmentos e analise as imagens. Fragmento 1. Há muitas controvérsias a respeito da verdadeira origem da bandeira dos Inconfidentes. Segundo informações, ela é a junção das ideias de vários dos Inconfidentes. O fundo branco teria sido proposto por Cláudio Manuel, o triângulo verde sugerido por Tiradentes, e o lema latino Libertas quae será também proposto por Alvarenga Peixoto. Devido ao seu alto grau de vigilância da coroa portuguesa em Minas Gerais, esta bandeira chegou a ser feita. Tá? Sua confecção seria realizada após o início da Revolução. Beleza? Então vamos ler esse finalzinho aqui, só para ficar mais claro. Ó. Devido ao alto grau de vigilância em Minas, esta bandeira, ó, vamos ver a bandeira aqui, ó, tá aqui, ó. Esta bandeira, vamos ver aqui, não chegou a ser feita. Sua confecção seria realizado após o início da Revolução, tá? Então aqui, beleza, aqui a gente tem a bandeira da Inconfidência no caso. Temos aqui no fragmento 2, outra figura, tá? Vamos ver o que está sendo. A bandeira de Minas é composta por um triângulo vermelho sobre fundo branco, contornado pela expressão em latim, libertas quae será também, lema da Inconfidência Mineira, que significa liberdade ainda que tardia. A atual bandeira do estado de Minas Gerais foi instituída pela Lei 2793, de 8 de janeiro de 1963, sancionada pelo então governador José de Magalhães Pinto. O triângulo remete à Santíssima Trindade e foi proposto por Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, um dos participantes do movimento, que buscava a libertação da coroa portuguesa. Já a frase em latim foi proposta por Alvarenga Peixoto, outro inconfidente, e foi retirada de um versículo do poeta romano Virgílio. Vamos às questões. Agora responda às questões. Identifique as semelhanças e as diferenças entre a bandeira dos Inconfidentes e a atual bandeira de Minas Gerais. Qual é a semelhança e as diferenças entre essas duas bandeiras, a verde e a vermelha? A semelhança é que ambas têm um triângulo, e a escrita, né? O triângulo e a escrita são idênticos, é a mesma coisa. Qual é a diferença? A cor. A dos Inconfidentes, verde, e a do estado de Minas Gerais, hoje tem o triângulo vermelho no caso, beleza? O termo em latim, libertas quae será também, que significa liberdade ainda que tardia, foi proposto por Alvarenga Peixoto e mantido na bandeira atual do nosso estado. No contexto da Inconfidência Mineira, de que maneira este termo latino traduzia os desejos do movimento? Então, como que isso, no contexto lá da Inconfidência Mineira, traduzia os desejos dos Inconfidentes? Isso aqui, vamos pautar aqui para ficar mais fácil, ó. Isso aqui refletia o desejo, a busca, a luta pela liberdade, né? Pela independência, né? Pela autonomia, né? Já que os Inconfidentes não tinham liberdade, né? Eram vinculados
já que ainda éramos vinculados à coroa portuguesa e éramos uma colônia de Portugal e, por conta disso, Portugal não concedia muitas liberdades, né? Os colonos não desfrutavam aí de muitas liberdades no caso, beleza? Vamos lá. A nossa bandeira remete aos costumes e à importância da religião no contexto em que a mesma foi produzida, tá? A nossa bandeira, no caso aqui, deixa eu ver aqui, ela remete, ela remete à importância da religião. Bom, ela representa, o triângulo representa a Santíssima Trindade, né? Representa a Santíssima Trindade no caso, beleza? Vamos aqui para a questão 3. Leia a sentença de Tiradentes, analise a imagem e responda às questões. Sentença de Tiradentes. Portanto, condena o réu. Aqui, na verdade, está escrito, o que está colocado aqui? A sentença de Tiradentes, beleza? E aqui a gente tem uma imagem, tá? Uma obra de autoria de Pedro Américo, se não me falha a memória, tá? E aqui nós temos algumas questões para a gente responder, tá? O que diz a sentença de Tiradentes sobre o motivo de sua morte? Esse motivo é real? Em que parte da sentença podemos perceber uma contradição quanto ao motivo da morte do inconfidente? Bom, esse trecho nós podemos perceber aqui logo no começo, né? Portanto, condenam ao réu Joaquim, tá? Por alcunha de Tiradentes, alferes, que foi da tropa paga da capitania de Minas, aqui com braço e pregação, seja conduzido pelas ruas públicas ao lugar da forca e nela morra de morte natural, morte natural para sempre. Beleza? Aí depois pergunta, o que diz a sentença de Tiradentes sobre o motivo de sua morte? A sentença de Tiradentes coloca, deixa eu ver aqui, coloca como, a sentença coloca Tiradentes como um traidor, no caso, né? Um traidor da coroa portuguesa, no caso, beleza? Vamos lá. Esse motivo é real? Não, não é um motivo real, né? Na sentença coloca que a morte foi natural, mas na verdade a morte dele não foi natural, né? Foi, né? É a grande contradição aí, né, que a gente consegue perceber aí nessa questão, tá bom? Qual a intenção da coroa em determinar a morte de Tiradentes como morte natural? A intenção da coroa portuguesa em determinar a morte de Tiradentes como morte natural é que Tiradentes morreu não porque morreu porque ele quis, morreu porque ele procurou, né? Morreu por quê? Porque se toda pessoa tiver a conduta que ele teve, evidentemente queria sofrer as mesmas punições que ele sofreu, né? E a gente sabe que não é por aí que a coisa funciona, né? Nós tivemos outros inconfidentes, os outros não teve o mesmo fim, a mesma penalidade que Tiradentes, né? Os outros foram deslocados para a África, no caso, beleza? O que você observa na imagem, né? O que a gente observa nessa imagem? Nós observamos o quê? Tiradentes morto num crucifixo, né? Numa cruz, e o seu corpo todo o quê? Esquartejado, né? Todo cortado em várias partes, no caso, tá? A imagem do crucifixo e a própria representação de Tiradentes aproxima a imagem da morte dele na morte de Jesus. Qual a intenção nessa aproximação?
A intenção é mobilizar a sociedade colonial, né? Da injustiça praticada pela coroa portuguesa, sabe? É sensibilizar mesmo ao formular esse tipo de obra no caso, beleza? Qual a finalidade da coroa em aplicar uma pena tão severa a Tiradentes? A finalidade é mostrar para a sociedade daquela época que se o indivíduo aqui da colônia tivesse a mesma conduta que Tiradentes, que ele poderia sofrer a mesma penalidade, passar pela mesma situação, tá bom? Continuando aí, agora a gente vai fazer a última questão. Como você estudou ao longo da realização dessas atividades, muitas diferenças e também semelhanças marcaram os movimentos separatistas ocorridos na Bahia e em Minas Gerais. Abaixo temos duas imagens. A imagem 1 traz os líderes da Conjuração Baiana e a imagem 2, alguns líderes do movimento separatista em Minas. Analise-as e responda às questões. Aqui a gente tem a imagem 1, que mostra para nós os líderes da Conjuração Baiana, tá? Ou Conjuração dos Alfaiates, né? E aí a gente tem aí, ó, Lucas Dantas, Manuel Faustino, né? Luiz Gonzaga, João de Deus, né? Todos líderes da Conjuração Baiana, no caso, beleza? Vamos agora analisar uma outra imagem, líderes da Conjuração Mineira, beleza? Ó, aqui está alguns dos líderes da Conjuração Mineira. E aqui abaixo começam as questões, começam as atividades. Observando a primeira imagem, tá aqui, ó, primeira imagem, né? Como estão retratados os líderes do movimento na Bahia? Como que eles estão retratados? Essa figura está retratando o quê? A camada popular, tá? A camada mais simples da sociedade lá do período colonial na Bahia, no caso, beleza? Vamos lá. Analisando a imagem 2. Como estão representados os líderes da Conjuração Mineira? Como que esses líderes estão representados? Eles estão representando um grupo, já que estão muito bem vestidos, né? E representam o grupo elitista, tá? Vamos lá. A que grupo social pertencem os líderes da Conjuração Baiana? Como esse grupo está representado na imagem? Eles representam um grupo social menos favorecido da sociedade baiana, como escravos, trabalhadores, camponeses, né? Enfim, tá? Vamos lá. Como que eles estão representados na imagem? Representando o quê? A sociedade menos favorecida da sociedade baiana, beleza? De que maneira a origem social de ambos os grupos influenciaram os objetivos de cada revolta, tá? Quais são os fatores que levaram essas figuras a serem mais radicais? A sua própria condição, a sua própria realidade, né? A gente vê o que nessa figura, a gente observa o que aqui nessa figura? Que a gente tem, por exemplo, ó, se a gente observar aqui a figura de João de Deus, ele parece o quê? Representa o quê? Um negro, uma figura negra, tá? O próprio Luiz Gonzaga também parecia ser meio negro, né? O Lucas Dantas também, né? Enfim, representavam a sociedade menos favorecida da sociedade baiana. E é óbvio que essa condição, né, que eles viviam vai influenciar bastante nos objetivos, tá? Já que eles eram explorados, eles iam o quê? Lutar por mais igualdade social, né? Lutar por mais justiça social dentro desse contexto, no caso, beleza? E aqui a gente observa, né, a figura 2,
né? Que a gente observa o quê? Que aqui já é um grupo mais elitizado, né? Um grupo menos oprimido dentro da sociedade colonial. E aí eles vão lutar o quê? Eles vão lutar para ter mais representação política, por mais autonomia, por mais liberdade, né? Ao contrário daqui, que luta o quê? Para ter, para ser menos explorado, para ter uma vida mais justa, enfim, é por aí, beleza? Bom, chegamos ao final da correção desse PET 2 da semana 4 do 8º ano de História. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha, que essa correção auxilie bastante vocês. Próxima, se Deus quiser. Um forte abraço a todos e tudo de bom. Tchau.